pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live aqui do Ideal Way. Estamos começando mais uma live aqui no nosso canal. Para você que é novo por aqui, o Ideal Way é uma igreja-escola, onde nós atuamos e trabalhamos as 7 áreas da vida. Aqui no canal nós falamos sobre as áreas pessoal, profissional, social, cultural, financeira, familiar e a área espiritual. Então, não deixe de acessar o nosso site, o link está aqui na descrição, para vocês acompanharem toda a programação aqui do nosso canal. Combinado? Hoje nós falaremos sobre a área financeira, onde nós daremos sequência na nossa série Renda Variável. Se você quer aprofundar sobre o tema e turbinar os seus investimentos, ou para você mesmo que está começando ainda a investir em renda variável, fique ligado nessa live e nas próximas, para juntos construirmos a sua independência financeira. Se você não assistiu às lives anteriores, nós vamos deixar os links aqui na descrição e posteriormente a gente vai colocar os cards aqui nesse vídeo após a live, para que você que for assistir posteriormente consiga clicar e assistir na íntegra todo aqui o nosso material. Então, para você que está chegando aqui agora, só quero reforçar um ponto já super importante que a gente gosta de deixar muito claro. O intuito aqui do nosso canal é levar conteúdo e informações relevantes para a sua tomada de decisão. Lembrando que qualquer ativo citado por nós não é uma recomendação de compra. E até mesmo quando nós citamos que um determinado ativo está nas nossas carteiras pessoais, por exemplo, né? Isso não significa que você já deve ir lá e já sair comprando esse ativo, ok? Por que isso, pessoal? Porque existe um momento certo de você comprar e de você vender as suas ações. Por isso, primeiramente, você precisa estar acompanhando aqui os nossos conteúdos, entender os fundamentos, para que você fique um expert nos investimentos e tome aí as suas melhores decisões. Tá bom? Cadu já está aqui com a gente. Fala, Cadu, tudo bem? Boa noite, Romário. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo por aí? Me ouve bem? Tudo jóia, excelente. O áudio está muito bacana aqui. O pessoal já está interagindo com a gente aqui no chat, né? Tá legal o áudio aí para você também? Tá bacana? Muito bacana também. Boa noite, meus amigos da comunidade IDOA. Uma honra estar aqui junto com vocês de novo, falando de um tema que eu gosto bastante, que são investimentos, né? E ajudando vocês a construírem a sua abastança. Hoje a gente vai falar da primeira parte de ativos de renda variável, certo, Romário? De um ativo que eu gosto bastante, que são as ações, meus amigos. É isso aí, Cadu. Inclusive, você que está aqui nos assistindo, além de curtir, comentar e compartilhar, coloca aqui nos comentários sugestões de pautas que vocês gostariam que nós abordássemos aqui nas próximas lives. Combinado? Então vamos lá, Cadu, vamos acelerar aqui? Vamos embora, vamos com tudo. Excelente. Então, dando sequência aqui na nossa série, hoje nós falaremos sobre ações. Nós falamos, né, na live anterior um pouquinho sobre renda variável, né? E a gente começou a falar ali um pouco das categorias, sobre ações, sobre criptomoedas, falamos ali um pouco sobre fundos imobiliários e também vamos falar um pouco sobre derivativos, né? Então, a gente já começa aqui no tema de hoje, já aprofundando um pouquinho sobre ações. Bom, vamos entender aqui um pouquinho sobre o que é ações? Ações, né, também chamadas de papéis, por exemplo, né, são as parcelas que compõem o capital social de uma empresa. Ou seja, são as unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas. Ou seja, toda empresa que abre o capital na bolsa, ela se torna ali uma SA. Uma empresa, quando abre seu capital na bolsa, ela faz ali o que nós chamamos de IPO. Sabe o que significa IPO? Oferta pública inicial. Ou seja, é o processo na qual uma determinada empresa, por exemplo, decide ali abrir o seu capital publicamente para poder vender ali parte das suas ações pela primeira vez no mercado, né? Dessa forma, pessoal, como você, ou mesmo eu, qualquer empresa no mercado, pode comprar fatias ou lote dessas ações. E dessa forma, nós podemos ganhar dinheiro com a valorização delas no mercado. Ganhar ou perder dinheiro, né, Cadu? Fato. Pois é, pessoal. Nós podemos ganhar dinheiro de 2 formas investindo em ações. Com a valorização delas ou através do pagamento dos dividendos. Olha aí só que bacana a palavrinha nova aqui para nós. A valorização, pessoal, quando eu digo aqui, a gente está falando do crescimento dessas ações no mercado. E os dividendos, quando eu falo de dividendos, basicamente nós estamos falando aqui dos proventos, né? O que são os proventos?
são parte dos lucros das empresas, ajustados naturalmente, né, de uma empresa dividido ali para os seus acionistas. Ou seja, você recebe dividendos, proventos, né, tutu, dessas empresas, de acordo com a quantidade de ações que você tem ali na sua carteira, né? E aí, Cadu, quando eu abro o meu home broker, por exemplo, para comprar ali as ações, eu vejo vários códigos ali, né, que são os tickers, certo? Como, por exemplo, Petro 3, Petro 4, BBDC 3, ou a BBDC 4, ou mesmo a Taesa, né, que é o TAEE 11, né? Vamos falar um pouquinho, Cadu, das diferenças desses códigos, desses tickers, para a galera entender um pouquinho aqui mais? Vamos sim, Omar, esses códigos malucos, né? Mas eles representam as empresas, pessoal. Né? São os ativos que são comercializados dessas empresas na B3. Por exemplo, a Petro, como o Romário falou, é o ticker relacionado da Petrobras. Bem como a BBDC é do Banco Bradesco. Né? E além dessas siglas, né, dessas letras que o Romário bem colocou, existem também os números, né? Final 3, final 4, final 5, 6, 11. Esses estão relacionados aos tipos de cada ação, né? Entrando na parte de tipos, pessoal, a gente tem a primeira delas que é ordinárias. A gente tem 3 tipos: as ordinárias, as preferenciais e as unities, né? As ordinárias, pessoal, elas são o que aparecem com mais frequência na bolsa também, né? Quando você se torna um acionista ordinário, vamos chamar assim, você pode inclusive votar nas assembleias dessa empresa. Por exemplo, na eleição de um conselho administrativo, você pode ir lá e votar. Claro que o peso desse voto seu está relacionado à quantidade de ações que você tem também. Tá? Então, se você tem 0,001% dessa ação do patrimônio dessa empresa como uma ação para você, o seu voto também é de 0,0001. Né? Isso é claro, mas você tem sim esse benefício, você pode ir lá votar, você pode se posicionar lá, viu, Romário? Essa aqui é a verdade, você recebe o comunicado, as cartinhas, a convocação de assembleia, é bem bacana, né? Como exemplo, a gente tem as final 3, não é uma regra, tá, pessoal? Mas Petro 3, BBDC 3, né, são ações ordinárias, né, as quais você, quando você adquire, você tem esse benefício de poder ir lá e votar, né, quando houver uma assembleia. Bem como as preferenciais. Qual que é a diferença das preferenciais aí, Romário? Pois é, Cadu. Nós temos também as ações preferenciais, né, que são as PN. Elas têm esse nome, Cadu, porque elas recebem prioridade nos pagamentos dos proventos, né, ali da companhia. Os acionistas também estão em vantagem na ordem, por exemplo, de pagamentos em caso de liquidação dessa empresa. Vamos supor ali, né, acontecer alguma coisa com a empresa vai fechar no mercado, né, então as pessoas que têm ações preferenciais têm o direito de receber em primeira instância, né? Por outro lado, Cadu, os investidores que adquirirem essas ações não têm o direito ao voto nas assembleias, né? É ao contrário aí das ordinárias, por exemplo. Outra diferença é que esse tipo de ação, Cadu, ela é uma ação exigível. O que isso significa, Cadu? Se a empresa quiser recomprar essas ações de volta no mercado, ela pode fazer isso a qualquer momento, comprando as suas ações a preço de mercado. Beleza? E no ticker, Cadu, dessas ações preferenciais, geralmente elas têm ali o final 4, né? Por isso que eu até falei aí a Petrobras, né? PETRE4, né? É o exemplo da Petrobras. Todas as ações, geralmente com final 4, geralmente são ações aí preferenciais. E aí nós temos também as units, né, Cadu? Exato, Romário. A gente falou dos 2 tipos básicos, né, que são as ordinárias preferenciais, e a gente tem um outro tipo agora, as unities, que tem ganhado bastante velocidade também, viu, Romário, nos últimos meses e anos também. Né? Na verdade, quando você compra uma ação ordinária ou uma preferencial, você está comprando uma ação individual, né? E Unity é um pacote disso tudo, né? Podemos comprar uma Unity de determinada empresa que tem ordinária e preferencial juntos, né? Esse é o conceito da Unity. Você tem um pacote com as duas juntas. Como exemplo, a gente tem o final 11, né? Não são dos fundos imobiliários, parece, né? Quando a gente fala ticker 11, né? Né? O pessoal fala do ticker 11, que é um fundo imobiliário. Mas as units também têm essa dinâmica. Por quê? Quais são a grande diferença? Você tem essas formatações de tipos de ações para você poder escolher. Qual que se adere melhor à sua estratégia, né? Uma ação ordinária você tem benefícios e concessões, bem como você tem as preferenciais. E aí, o Unity, você tem um conglomerado de tudo isso. Além desses tipos, a gente também tem uma classificação dessas ações, certo, Romário?
Uma grande classificação é o próprio nome, large. Vamos falar sobre as classificações das ações? Vamos, Cadu. Aqui, agora a gente vai falar um pouquinho, na verdade, sobre a classificação das empresas, né, Cadu? Ali Exato. na Bolsa de Valores, né? Começando pela primeira característica, né? Você até colocou aí as large caps, né? As large caps são as famosas conhecidas como as blue chips. Representam ali as maiores empresas da Bolsa, né? Então, se pegar as maiores empresas lá da B3, é as famosas blue chips. Elas têm ali os valores de mercado mais altos, praticamente, né? Por se tratarem, Cadu, normalmente de grandes companhias, líderes ali praticamente em seus setores, né? Elas podem ser enxergadas como empresas mais seguras. As large caps também, Cadu, são empresas com uma capitalização ali geralmente acima de 100 milhões de reais, né? Ou mais, né, Cadu? Geralmente são muito acompanhadas pelos analistas, né? O grande volume de negociações e resultados que elas têm ali estáveis, né? Costumam se sustentar durante as recessões, por exemplo, né? Mas sem grandes taxas de crescimento em curto ou até mesmo no médio prazo, né? Dificilmente você pega ali uma blue chip que você vê em pouquíssimo tempo ela duplicar de tamanho, né? É muito difícil a característica a gente pegar uma blue chip acontecer esse tipo de situações, né? Além de elas serem consolidadas, Cadu, no mercado, os papéis têm maior liquidez de negociação. Então, facilmente você consegue vendê-las. E do outro lado, elas não apresentam projeções de grande crescimento e valorizações elevadas, né? Alguns exemplos como elas são, por exemplo, a Petrobras, a Itaú Unibanco, o Bradesco, né? São exemplo aí de empresas conhecidas como as blue chips que nós acabamos de falar. E se você pegar, Cadu, o índice do IBOV, né, que a gente acompanha ali diariamente, né, quantos pontos percentuais o IBOV cresceu ou subiu, né? O índice do IBOV, elas são compostas por 84 ações blue chips, né? Entre elas aí a Petrobras, o próprio Bradesco, que nós acabamos de citar, né? 84 blue chips compõem ali o IBOV, que a gente tem aí praticamente a pontuação no mercado diariamente, né? Então, é composta por essas 84 empresas aí, comentando um pouquinho sobre elas. E aí, Cadu, nós temos a segunda categoria aí, que são as mid-caps. Exatamente, Romário. Você bem comentou das blue chips, compõem o índice Bovespa, e a gente vai entrar agora na segunda linha de empresas. Não quer dizer que são empresas pequenas, tá, Romário? Né? Elas são menores em relação às blue chips. Na verdade, essa turma aqui, desse meio de campo, vamos chamar assim, eles são as próximas blue chips, vamos chamar assim. Né? Quando a Ibov começou a ser contabilizado pelas blue chips que existiam na época, a gente estava falando de um pouco mais de 40. Estamos em 84 hoje, né, agosto de 2021. A tendência é que algumas mid-caps, que a gente vai falar um pouquinho aqui, podem se tornar suas blue chips do amanhã. Né? Mas as mid-caps também têm uma relação com o tamanho delas, Romário. Você comentou que acima de 100 bilhões são as blue chips. De 10 a 100 bilhões estão as mid-caps. Né? Elas estão, em termos de taxa de crescimento e volatilidade, elas estão bem no meio de campo mesmo entre as small caps e as blue chips. E como o próprio nome sugere, elas são as ações intermediárias, vamos chamar assim, né? Esse comportamento mediano também se aplica igualmente à volatilidade e aos riscos e potenciais ganhos. Ela tem uma volatilidade maior que as blue chips, porém com um potencial de crescimento maior também, né? Alguns exemplos a gente pode citar de grandes empresas que são mid-caps, entre elas a Cirela, MRV, Marfrig, Natura, Embraer. Você vê que são grandes empresas de fato, né? E elas estão em franco crescimento e possivelmente serão as blue chips do futuro. É uma certeza que essas 5 que eu citei aqui serão? Não. Não necessariamente, né, Cadu? Não necessariamente. Bem como metade das que estão hoje lá das novas também talvez não tinham essa mesma projeção. Mas o mercado, a própria gestão da empresa, elas vão crescendo e podem se tornar ser sim. Além das mid caps, existe outra linha também muito interessante, hein, Romário? As small caps, certo? Exato, Cadu, as small caps, né? Essas ações ali, né, geralmente são ações de valor de mercado ali que estão no patamar ali de entre 1 a 10 bilhões, né? Elas também são conhecidas como os papéis de segunda e terceira linha, Cadu, geralmente, mas não pela qualidade das empresas, logicamente, né? Mas por sua capitalização e pelo seu volume e a liquidez delas também. Então, tem ali uma certa facilidade de você comprar e vender
pelo volume de tamanho, o volume da demanda e as ofertas ali pelos papéis, né? Apesar desses pontos, Cadu, as small caps também, elas podem apresentar um bom potencial de crescimento, né? Mas elas naturalmente são mais voláteis que empresas de grande valor no mercado, naturalmente, né? Mesmo assim, Cadu, contam com instituições conhecidas aqui no Brasil, né? As varejistas ali, por exemplo, a Arezzo, a Marisa, né? A própria CVC, né? Que nós temos aqui também, e a rede de laboratórios da Fleury, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de empresas aqui que são conhecidas aí como as small caps, né? Logo, Cadu, investir em ações desse tipo geralmente envolve um perfil de risco um pouquinho maior, né? Porém, também traz um bom potencial de ganhos dependendo das condições, naturalmente, de mercado, né? Porque como a gente está falando aqui das small caps, nós estamos falando de empresas que, naturalmente, toda empresa quer crescer no mercado, né, Cadu? Então, se você quer, naturalmente, está pensando em empresas com maior potencial realmente ali de crescimento, as small caps, e a segunda linha que você vai falar um pouco agora, Cadu, as micro caps, são as opções mais indicadas aí para que você realmente tenha um grande potencial de valorização. Naturalmente, você vai correr um pouco mais de risco, certo, Cadu? Exato, foi exatamente o que você falou, Mário. O potencial é maior, porém o risco é maior também. É Sim. equilibrar, é estudar o ativo, é verificar se a empresa realmente tem uma boa gestão, como é que está sendo a governança disso tudo, né? Porque uma pequena, todo cachorro grande já foi pequeno, né? Desde que tenha sido bem cuidado, bem tratado, ele cresceu, né? Então, essas empresas, né, tanto as small caps, que você bem comentou, como as micro caps, que é uma linha mais terceira, quarta, quinta linha de ativos, também são boas empresas com projeção de crescimento. Verdade seja dita, né? Existem boas empresas no mercado com essa classificação pequena, média ou grande, né? Avalie, né? As microcaps, elas são as menorzinhas mesmo em comparação às demais. Elas têm valor de mercado inferior a 1 bilhão, né? E por serem as menores e geralmente iniciantes, costumam apresentar esse espaço de crescimento com maior volatilidade também, né? Com risco também maior. Essa aqui é a verdade. Mas, por exemplo, como exemplo de microcaps, a gente tem Bombril, que é uma baita empresa, mas é uma microcap em relação à B3, né? Metal Frio também é uma boa empresa, a Valide também tem um baita crescimento, né? Também são consideradas as microcaps. Vale a regra que a gente comentou anteriormente, pessoal, avalia caso a caso cada oportunidade de investimento, entendendo o potencial da empresa e a sua posição diante dos seus concorrentes, né? Diante do seu setor, diante do seu mercado. Né? É importante que você tenha isso muito, muito em mente, tá, pessoal? Para que você tenha uma boa estratégia, é importante que você conheça cada ativo, cada empresa, cada nuance. A gente vai falar um pouquinho dessas nuances, dessas vertentes, mas é importante que você estude. A gente fala bastante, né, Romário? Estuda. Não é à toa, né, meu amigo? Essa aqui é a verdade, pessoal. Entendam, né? Existe um vasto número de ativos para a gente investir, cada um com a sua nuance. Veja o que se adere, melhore a sua estratégia. Mas em falando em estratégia, Romário, existe alguma estratégia a ser seguida para que eu tenha sucesso em ações? Sem dúvidas, Cadu. Existem algumas estratégias bem bacanas, né? Aliás, quando nós começamos a fazer os nossos investimentos, né? Existem algumas categorias, Cadu, algumas estratégias que vai ser exatamente o tema da nossa próxima live, onde nós vamos falar ali sobre as duas principais estratégias de investimentos. Que a gente vai falar um pouquinho ali, Cadu, sobre ações de valorização e ações de dividendos, né? Quando a gente começa a investir em ações, a gente tem esses dois objetivos. Primeiro, dividendos e depois, valorização. São as duas coisas que nós queremos da nossa carteira de ações, né? E esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, onde nós vamos detalhar ponta a ponta, de A a Z, como que nós fazemos essa análise na prática aqui, para que a gente consiga tomar as melhores decisões e fazer o investimento aí certo. Não é verdade, Cadu? Bom, estamos chegando ao nosso finalzinho aqui da nossa live. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Foi um bate-papo bem objetivo para a gente poder fazer uma explanação aqui. Detalhamos um pouquinho sobre ações, os seus tipos, as principais características, tá certo? Para que todo mundo fique na mesma página aqui e a gente dê um passo cada vez mais em direção aí à construção da nossa independência financeira. Não é verdade? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe aqui de curtir, de comentar, de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, né?
Eu já estou ansioso aqui para o nosso próximo encontro, que a gente vai começar a entrar um pouquinho mais tecnicamente para a gente poder entender no detalhe, né? Vamos acessar o home broker, vamos aprender a fazer as análises direitinho, quais são os sites, né, as maiores fontes de conteúdos mais relevantes e confiáveis para que a gente possa tomar as nossas decisões de forma assertiva. Então, quero agradecer a todos vocês que vêm aqui nos acompanhando, né? Você que é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, né? E quero agradecer você, Cadu, que está aqui sempre com a gente, compartilhando muito conteúdo rico e com muita relevância. Eu que agradeço, Romário, eu que agradeço, amigo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Amigos da comunidade Idealway, estou aqui, precisou, me chama, né? É uma honra contribuir com vocês, contribuir com conteúdo relevante, ajudar vocês a construir a independência financeira de todos. Né? Lembrando, pessoal, que isso não são indicações de compra, tá? A gente citou alguns tickers aqui, né? Mas são informações para que você possa abrir a mente, né? E estudar outras alternativas de investimento. E, Romário, mais uma vez, chamou, estou de volta, meu amigo. É isso aí, Cadu. Obrigado pela participação aqui, obrigado pela participação de você que vem nos acompanhando. E é isso aí, pessoal. Desejamos bons investimentos e até o nosso próximo bate-papo. Um grande abraço. Valeu, Cadu. Valeu, Romário, valeu, amigos.